Olá, boa noite. Vários protestos contra queimadas na região amazônica são organizados em frente a diversas embaixadas e consulados brasileiros pelo mundo. Presidente Bolsonaro rebate críticos, cria gabinete de crise e autoriza Forças Armadas a combater incêndios na Amazônia. E você vai ver também. Brasil cria mais 43 mil vagas formais de emprego em julho. É o quarto mês consecutivo de resultado positivo. Nova fase da Operação Lava Jato mira a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e o banqueiro André Esteves. A investigação é baseada na delação premiada do ex-ministro do PT, Antônio Palocci. Operação contra a milícia em Nova Iguaçu, no Rio, cumpre 36 mandados de busca e apreensão. Criminosos são acusados de expulsar moradores de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Em novo protesto pela democracia, milhares de pessoas formam um cordão humano com quilômetros de extensão. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Protestos pela preservação da Amazônia foram organizados em frente a várias embaixadas e consulados brasileiros. Na França, o presidente Emmanuel Macron acusou Jair Bolsonaro de mentir sobre compromissos com o meio ambiente e se posicionou contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Veja com o correspondente Luciano Júnior. A rua em frente à Embaixada Brasileira de Paris precisou ser interditada. O protesto foi pacífico, mas com caras pintadas, cartazes, faixas, um pouco de barulho e discursos inflamados. É dever do Estado respeitar essas terras indígenas. É dever do Estado garantir a vida dos índios. É dever do Estado garantir a sobrevivência dessa floresta. Esta manifestação foi organizada pelas redes sociais de grupos franco-brasileiros que vivem aqui em Paris. Centenas de pessoas vieram aqui em frente à Embaixada do Brasil. O que não se imaginava é que, além de brasileiros, outras nacionalidades estiveram aqui representadas, buscando uma solução para os problemas da Amazônia. A floresta amazônica é um patrimônio mundial para os humanos e também para todos os outros seres vivos. A Amazônia é nossa, ela é o pulmão do planeta. Não é possível ver hectares da floresta queimar por causa de interesses que não são nossos. São interesses industriais. São atos criminosos. Mas a questão amazônica não ficou restrita às ruas. As declarações do presidente Jair Bolsonaro acusando ONGs brasileiras de envolvimento com incêndios e os dados de desmatamento deste ano tiveram desdobramentos nas principais lideranças do mundo. A Finlândia, que atualmente preside a União Europeia, pediu para que os países do bloco avaliem a possibilidade de proibir a importação de carne do Brasil. Já a chanceler alemã Angela Merkel se disse preocupada com as ações do governo em relação ao desmatamento e afirmou que gostaria de ter uma conversa clara com Bolsonaro. Já o presidente francês Emmanuel Macron acusou Bolsonaro de mentir quando disse no encontro do G20 que o Brasil tinha compromissos com o meio ambiente. E foi além, garantiu que vai se opor ao Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O posicionamento foi seguido pelo governo da Irlanda. Em conversa com ministros, Macron prometeu também levar as questões da Amazônia para a cúpula do G7, que acontece nesse final de semana em Biarritz, no sul da França. A alemã Merkel e o canadense Justin Trudeau concordaram em debater o assunto. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, disse que uma carta em defesa da biodiversidade e contra a extinção de espécies será apresentada para votação durante o G7. Ativistas de uma ONG francesa também protestaram hoje na sede do encontro. Durante o ato, eles criaram bonecos dos líderes do G7
e os colocaram no meio de um incêndio. Houve atos ainda em Copenhague, Berlim, Madrid e em Londres. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou que compartilha da mesma opinião de Emmanuel Macron e disse que o planeta está caminhando para a extinção da biodiversidade. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. A crise internacional causada pelo aumento de quase 85% dos focos de incêndio no Brasil fez com que o governo montasse um gabinete de crise para lidar com a situação. A reação do governo começou na noite de ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com ministros para avaliar medidas de contenção das queimadas que avançam pelo país, principalmente na região amazônica. Mas antes do encontro, a situação já tinha tomado proporções internacionais e o presidente respondido às críticas de chefes de Estado. Pelo Twitter, Bolsonaro criticou a iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, de discutir as queimadas na Amazônia no encontro do G7. O presidente acusou Macron de instrumentalizar uma questão interna do Brasil e disse que um debate sobre a Amazônia, sem os países da região, evoca uma mentalidade colonialista. Hoje cedo, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente confirmou que uma das medidas avaliadas é a assinatura de um decreto autorizando a aplicação da garantia da Lei da Ordem na região amazônica. O uso da garantia da Lei da Ordem é incomum em situações relacionadas ao meio ambiente. O mais corriqueiro é que ela seja aplicada em questões que envolvem a segurança pública. A medida foi discutida numa nova reunião hoje à tarde. Durante a cerimônia de comemoração do Dia do Soldado, Bolsonaro fez referência à dificuldade de proteger a Amazônia. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General de Exército Rodrigo Otávio. Vivemos as dores do parto, para que uma nova vida surja para o nosso querido Brasil. Nada é fácil. No mesmo evento, o comandante do Exército falou sobre a possibilidade de responder a uma invasão à Amazônia. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu outra medida. Ele quer recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a liberação de R$2,5 bilhões do fundo da Petrobras, que já é destinado à educação, para serem usados na Amazônia. Segundo ele, os recursos estão parados e poderiam entrar no caixa do governo. Os exportadores de produtos agrícolas que já estavam preocupados com a situação viram a possibilidade do Brasil perder espaço no comércio exterior aumentar, já que países europeus ameaçam votar contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou colocar panos quentes na situação. Eu acabei de saber dessas notícias, a notícia realmente ela preocupa, mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura. Primeiro, as queimadas no Brasil, elas todo ano acontecem, né? Queimadas, tem duas coisas diferentes, uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio. Né? Tem que se fazer uma diferença entre esses dois acontecimentos. E o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar logo mais às 8h30 da noite as medidas que o governo irá adotar para controlar as queimadas e combater o desmatamento na Amazônia. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Renata Teodoro, que tem mais informações direto de Brasília. Renata, boa noite. Já dá para adiantar alguma coisa do pronunciamento do presidente? Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda e para todo mundo que está acompanhando a gente.
Dá sim, Boris. Como a gente viu agora aí na reportagem da Caroline Aguiar, existia a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro assinar o decreto de garantia da lei e da ordem. E isso foi confirmado agora há pouco, depois de uma reunião aqui com o presidente e alguns ministros também. Esse decreto ele foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União e, de acordo com o texto, fica autorizado por um mês o uso das Forças Armadas nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal também. E o presidente Bolsonaro, ele voltou a usar o Twitter para rebater o presidente da França, Emmanuel Macron. Bolsonaro disse que os brasileiros não são mentirosos, já que não divulgam fotos do século passado para potencializar o ódio. Bolsonaro fez uma menção aí a uma foto antiga usada por Macron para ilustrar a atual situação da Amazônia e depois que Macron disse também que Bolsonaro mentia. Bolsonaro disse o seguinte: lamento a posição de um chefe de Estado como o da França se dirigir ao presidente brasileiro como mentiroso. Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. Nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo mundo. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele deu 48 horas para o governo se posicionar em relação a uma proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de usar fundos da Amazônia para financiar aí o combate a esses incêndios. Do total de 2,5 bilhões de reais, 800 milhões seriam utilizados no combate a incêndios florestais. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. As reações aos incêndios, especialmente fora do Brasil, se transformaram numa verdadeira histeria. Na Europa, se repete o mantra de que a Amazônia é o tal pulmão do mundo e que produz 20% do oxigênio do planeta, o que é uma refinada bobagem, mais de uma vez desmentida pela ciência. Aliás, o presidente Macron da França usou essa besteira ao clamar contra o fogo amazônico. E ainda, você viu na manifestação do presidente Bolsonaro, usou uma foto de um incêndio na Amazônia de 1989. Além disso, ele convocou uma reunião do G7 para tratar da Amazônia e não convidou nenhum país amazônico. Que o Brasil tem suas culpas na questão ambiental? Tem. Mas culpar o presidente Bolsonaro como se ele tivesse posto fogo na floresta é má vontade inspirada pela oposição, interesses econômicos, estratégicos, etc., etc. Bolsonaro, é verdade, tem tido uma retórica nada amigável, prejudicial ao país com o problema ambiental. Mas seu governo está aí só há 8 meses. E agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter que entrou em contato com o presidente Bolsonaro. Em apoio ao presidente brasileiro, Trump disse que as perspectivas comerciais com o país são animadoras e o relacionamento entre os dois governos está mais forte do que nunca. O presidente americano ainda se colocou à disposição para ajudar com os incêndios na Amazônia. O mercado de trabalho brasileiro criou 43.820 empregos com carteira assinada em julho. Pelo 4º mês consecutivo, o resultado foi positivo. As empresas contrataram mais do que demitiram, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje. Desde o início do ano, o país criou 461 mil empregos. Quem mais contratou foi a construção civil. Mesmo assim, o desemprego no país atinge a mais de 12 milhões de pessoas. O Mercosul fechou um acordo de livre comércio com o EFTA, bloco composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.
O tratado, firmado hoje em Buenos Aires, prevê reduções tarifárias, simplificação regulatória nas áreas de serviço, investimento, compras governamentais, facilitação de comércio e cooperação aduaneira. O acordo precisará ser votado pelos parlamentos dos respectivos países. A assinatura acontece no mesmo dia em que os governos da França e da Irlanda afirmaram que não vão ratificar o acordo entre Mercosul e a União Europeia por causa da crise na região da Amazônia. A guerra comercial entre Estados Unidos e China parece não ter fim. Após o país asiático anunciar novas tarifas sobre mercadorias americanas, o presidente Donald Trump também decidiu, mais uma vez, aumentar taxas em produtos chineses. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. No fim da tarde de hoje, o presidente americano Donald Trump disse em uma rede social que as tarifas sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses subirão de 25% para 30% a partir do dia 1º de outubro. Além disso, ele anunciou um aumento de 10% para 15% das novas tarifas sobre 300 bilhões de dólares previstas para entrar em vigor no mês que vem. Esta foi a resposta de Trump ao governo chinês, que anunciou na manhã de hoje tarifas adicionais de 5% e 10% sobre mais de 5 mil produtos importados dos Estados Unidos, totalizando 75 bilhões de dólares. Segundo o Ministério do Comércio da China, a nova tarifação é resultado do unilateralismo e do protecionismo americano. Mais cedo, assim que soube da retaliação, Donald Trump escreveu no Twitter que os americanos não precisam da China e que estava ordenando às empresas nacionais que comecem a buscar uma alternativa ao país asiático, inclusive trazendo as produções de volta aos Estados Unidos. A tensão comercial entre as duas principais potências econômicas do planeta provoca incertezas na economia mundial. Nesta sexta-feira, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e do Brasil operaram com queda de cerca de 2%. E o dólar superou durante o dia a barreira dos R$ 4,10. Segundo a imprensa americana, a assessoria de comércio da Casa Branca disse que as negociações com a China serão feitas a portas fechadas. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O dólar fechou em alta de 1,22% aos R$ 4,12. É o maior valor desde 19 de setembro do ano passado. Já o índice Bovespa fechou em queda de 2,34% aos 97.667 pontos, menor patamar desde junho. E chegou a hora de conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. O cerco vai se fechando lá fora e o Brasil continua com seus problemas. É um momento difícil e eu queria ouvir o que você pensa a esse respeito. É um céu muito cinza, não, Boris? Bastante cinza. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Céu azul, nem aqui, nem lá fora. O que para nós, brasileiros, significa cuidados redobrados, gente, com a administração do nosso dia a dia. Isso para conseguirmos fechar o mês sem aumento de dívidas. Nós temos de ir devagar, porque, por enquanto, você viu, a criação de vagas no mercado de trabalho, ok, subiu, mas se coloca muito aquém das nossas necessidades. Temos ainda mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Por outro lado, o mundão lá fora tem se mostrado cada vez mais apertado para as intenções do Brasil de criar novos empregos com a exportação de seus produtos. Isso por conta das restrições do mundo à compra de produtos brasileiros por causa do aumento das queimadas no nosso Amazonas. O acordo Brasil-União Europeia, por exemplo, você viu na reportagem, vai perdendo adesão. Vimos hoje nos noticiários que França, Holanda já se disseram contrários à assinatura oficial do acordo. Brasil e União Europeia. Ok, nós fechamos hoje aí esse novo acordo com países do EFTA, mas nessa altura, gente, da guerra comercial Brasil e China, Estados Unidos e China, eu acredito que qualquer comemoração é no mínimo precipitada. Existe um claro risco de recessão mundial nos próximos anos.
E o clima de incerteza aumenta a cada dia. No curto prazo, isso significa o que para nós, brasileiros? Significa que vamos ter mais fortes ainda, oscilações nos mercados, pressão de alta no dólar e também, importante, na inflação brasileira. De olho. Porque nunca é importante fazer nosso dever de casa, né? Reforma da Previdência, tributária, etc, etc. É isso aí, Amanda. Vamos devagar e sempre. Obrigada, Salete. Boa noite. A partir de amanhã, a pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, será interditada. A maioria dos voos será transferida para o Galeão. A pista principal do Santos Dumont entrará em obras amanhã e a reforma vai durar cerca de um mês. 200 voos serão transferidos diariamente para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que terá um aumento de 70% no número de passageiros. As companhias aéreas oferecerão transporte gratuito entre os dois aeroportos. Segundo a Infraero, a manutenção é realizada a cada 10 anos para dar mais segurança e aderência à pista em dias de chuva. Apenas os voos da Azul para as cidades de Campos, no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São José dos Campos, em São Paulo, serão mantidos no Santos Dumont. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou hoje a lei estadual que garante às gestantes a possibilidade de optar pelo parto cesariano na rede pública. A partir da 39ª semana de gestação, as mulheres poderão optar por fazer cesariana em hospitais públicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, ainda que não haja orientação médica. A Secretaria de Saúde ressaltou que, durante o pré-natal, as gestantes devem ser avisadas sobre os benefícios do parto normal e as que optarem por esse método devem ter direito à analgesia. O projeto da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, foi aprovado por 58 votos a 20 e tramitou em regime de urgência na Alesp. É mais do que um projeto pró-vida, um projeto pró-saúde, pró-autonomia, é um projeto pela igualdade, porque nada justifica que as famílias mais abastadas ou com melhores condições, nem precisa ser rico, possam escolher e as famílias mais carentes não. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo se posicionou a favor do projeto. Já a Associação de Obstetrícia e Ginecologia emitiu uma nota que alega que a proposta não está clara e que falta embasamento científico. O Brasil possui a segunda maior taxa de cesáreas do mundo, segundo a OMS, com 55,6%, quando o ideal seria entre 10% e 15%. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais comemoram os resultados do primeiro transplante de células-tronco em uma paciente com diabetes. O procedimento pode ajudar a evitar amputações por complicações da doença. Cerca de 40 mil pacientes são amputados por ano em todo o país, a maioria deles por complicações causadas pela diabetes. Pode causar outros problemas menos visíveis, como são feridas, que acabam impedindo essa pessoa de ir para o trabalho, afetando ela psicologicamente, afetando a família e gerando um gasto para o país. Em busca de alternativas, os pesquisadores mineiros conseguiram desenvolver uma técnica 100% brasileira, mais simples e barata, que utiliza células-tronco capazes de regenerar a circulação de sangue em membros do corpo. A gente injeta dentro da perna da pessoa que está com falta de circulação, ao longo das artérias, de modo a induzir a formação de novos vasos e chegar o sangue para aquela perna que estava condenada já. Esperança para o Marco. Há 4 anos ele precisou amputar um dos pés e o outro começou a apresentar problemas na circulação. Ele é um dos voluntários da pesquisa. A amputação da minha segunda perna é muito mais grave, porque aí hoje eu já tenho uma locomoção, eu aprendi a sobreviver tendo somente um pé. Sem os dois, é uma luta contínua. A primeira paciente diabética que recebeu o transplante de célula-tronco já havia passado por 4 tratamentos e a última alternativa seria amputar a perna. A dor era tão intensa que ela já não dormia.
tão intensa que ela já não tinha mais apetite, ela já não comia. 2 meses após participar da pesquisa, ela apresenta melhoras que surpreenderam até mesmo a equipe de especialistas. Acabou a dor, ela dorme, ela é capaz de comer, é capaz de ter a vida dela, não precisa usar prótese para andar, ele vai ficar independente, autônomo. Se isso der certo, não posso afirmar, vai ser uma grande mudança de paradigma. A Fundação Pro Sangue de São Paulo está em alerta. A reserva está bem abaixo do normal e precisa, com urgência, abastecer o estoque. Pois é, além do frio, outro agravante pode diminuir ainda mais as doações. Quem tomar a vacina contra o sarampo não pode doar sangue por 28 dias. A câmara de armazenamento está quase vazia. Tem apenas 600 bolsas de sangue, quando deveria ter, pelo menos, 1.700. A situação é grave, porque até o tipo mais comum entre a população, que é o O positivo, está em falta. Pacientes graves que chegam aqui, que nós não podemos deixar faltar sangue para esses pacientes. Então, nós temos que contar com a população para que compareça e faça a doação de sangue. A Fundação Pro Sangue está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina e é referência da Organização Mundial de Saúde. O Hemocentro de São Paulo distribui para mais de 100 instituições da região metropolitana. Nas sextas-feiras, a sala de coleta costuma ficar cheia. Hoje, sobraram cadeiras. O estoque de sangue depende exclusivamente da boa vontade das pessoas. Qualquer um, entre 16 e 69 anos, pode doar. Basta pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Você sentiu dor, algum mal-estar? Não. Indolor e rápido. 15 minutinhos e pronto. Os 460 ml de sangue coletados vão ajudar pelo menos 4 pessoas. E quem doa também ganha. É o sentimento de fazer o bem, não importa a quem. Sempre importante doar sangue, né? Inclusive os bancos de sangue estão vazios, né? Me disponibilizo a fazer essa doação, para que através desse ato vidas sejam salvas. Com o mesmo sentimento de ajudar o outro, Jordan e os amigos da igreja criaram uma ação pelas redes sociais para estimular a doação de sangue. Assim que lançaram a campanha, surgiu um motivo a mais. Uma menininha de 3 anos foi diagnosticada com leucemia e aí a mãe dela comentou que a filha dela estava precisando de doação de sangue. A gente falou, é a oportunidade que a gente precisava. Só que assim, a gente pretende manter isso, a gente pretende que isso vire uma forma de viver. A ProSangue tem vários postos de coleta no estado de São Paulo. Para saber sobre os locais e horários, basta acessar o site. Nós dizemos sempre o seguinte, o sangue salva vidas. Doe sangue e ajude alguém a sobreviver. E ajude alguém a viver ou salvar uma vida. Você vê que doar sangue não faz mal nenhum. E você estará ajudando a salvar vidas. O sangue doado um dia poderá salvar a sua vida ou de algum ser querido seu. Os pais de uma menina de 11 meses fizeram uma campanha na internet para comprar um remédio de 9 milhões de reais, considerado o mais caro do mundo. O medicamento é para salvar a vida da filha, que nasceu com uma doença rara que ataca os neurônios. Uma menina linda e super alegre. Mas quem vê o sorriso fácil da pequena Marina não imagina que ela sofre de uma doença rara, a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. A Thalita percebeu que havia algo diferente com a filha quando ela tinha 5 meses. Eu voltei a trabalhar, terminou a minha licença maternidade, e aí a Marininha foi para a escolinha. Ela pegou uma bronquiolite, uma pneumonia, e aí durante a internação dela eu percebi que ela tinha diminuído muito os movimentos dela, do corpinho dela. E pedi para que um médico fosse fazer um exame clínico nela, porque eu achava que tinha alguma coisa que estava de diferente. Como mãe de primeira viagem, eu só queria tirar o desencargo. E aí eles constataram que ela tinha uma diminuição de tônus muito grande
E aí a gente começou a investigar. Um mês depois a gente recebeu o diagnóstico confirmado para a AME. A AME é uma doença crônica e progressiva que pode causar a perda de todos os movimentos do corpo, complicações respiratórias, na fala e na capacidade de andar. Ela afeta aproximadamente 1 em cada 10 mil crianças. E, infelizmente, o tratamento para a doença no Brasil não é acessível. A solução mais próxima de uma cura depende de um medicamento considerado o mais caro do mundo. A medicação, ela promove a substituição do gene que está defeituoso por um gene saudável. Ele vai carregar o gene saudável, vai chegar nas nossas células, não só no sistema nervoso, mas em outros órgãos, e vai promover a substituição. E basta uma única dose. A Marina precisa tomar o medicamento até os 2 anos de idade. E ela faz o primeiro aniversário já na próxima semana. Por isso, a família corre contra o tempo. Para tentar arrecadar o valor de cerca de 9 milhões de reais, a Thalita criou uma campanha na internet para conseguir comprar o remédio e iniciar o tratamento nos Estados Unidos. O site Cure a Marina funciona como uma vaquinha online. Nas redes sociais, artistas e jogadores de futebol já participaram da iniciativa que alimenta a esperança da família. Se eu tô aqui hoje, se eu também tô com esse sorriso no rosto, apesar de estar falando de uma coisa tão difícil pra gente, é porque eu tenho um propósito muito maior na minha vida, que é a minha filha, que é o bem-estar dela. Então, é por isso que eu vou fazer de tudo para que ela fique muito bem. Boa sorte a Marina, né? Todos nós torcendo muito. Nesse fim de semana, o Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal vai realizar um mutirão que acontece anualmente para ajudar as crianças com o AME. O encontro será no Hotel Stan Plaza Internacional, na Zona Sul de São Paulo. O Instituto ajuda quase 1.000 pacientes em todo o Brasil. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou em votação no plenário virtual um pedido do ex-presidente Lula contra Sérgio Moro, quando o ministro da Justiça ainda era juiz federal. A defesa de Lula questionou a atuação de Sérgio Moro, enquanto juiz de primeira instância na Operação Lava Jato, sobre a apuração de fraudes que supostamente envolveriam a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula. Neste processo, a atuação de Moro ocorreu apenas no início e a Justiça ainda não decidiu se absolve ou condena o petista. O que os advogados de Lula contestaram foi um recurso contra uma decisão do ministro Edson Fachin, de abril deste ano, em que o magistrado alegou não ter visto irregularidades em atos de Moro, que, quando o juiz havia autorizado uma perícia em documentos da empreiteira Odebrecht, até então mantidos em sigilo no processo. Procurada, a defesa do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, não se manifestou. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o banqueiro André Esteves e o banco BTG Pactual foram alvos hoje de uma nova fase da Operação Lava Jato. Essa etapa é baseada em delação do ex-ministro do PT, Antônio Palocci. 80 agentes da Polícia Federal cumpriram 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. A casa da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, foi um dos alvos, assim como endereços ligados ao banco BTG Pactual. A Operação Pentiti, Arrependidos em italiano, apura crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação já dura mais de um ano e foi baseada em delações do ex-ministro Antônio Palocci e na planilha denominada Programa Especial Italiano, administrada pelo setor responsável pelo pagamento de propinas da Odebrecht. Palocci aparece no documento com o codinome de Italiano. São investigações que foram, de certa forma, umas mais, outras menos, impulsionadas pela celebração de acordo de colaboração premiada da Polícia Federal com o ex-ministro de Estado, Antônio Palocci. Traziam-se relatos de fatos graves, extremamente graves, que teriam sido cometidos por pessoas de alto poder político e alto poder econômico.
O ex-ministro argumentou que um dos objetivos da nomeação de Graça Foster à presidência da estatal era direcionar eventuais cobranças por recursos das empresas contratadas para os interesses gerais do PT e não mais de acordo com os interesses do ex-presidente Lula. A APF também investiga informações encontradas em e-mails de Marcelo Odebrecht de que Foster sabia do esquema de corrupção e fez vista grossa. A Polícia Federal quer identificar quem seriam os beneficiários da planilha administrada pelo setor de propina da Odebrecht e como esses valores ilícitos eram entregues a autoridades. O Ministério Público Federal investiga a venda de ativos da Petrobras na África ao BTG. A transação pode ter causado um prejuízo de cerca de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Chama atenção a questão de operações de desinvestimentos, de vendas de ativos, o que pode ter causado um prejuízo, como o doutor Luciano falou, de bilhões de reais à Petrobras. A Força Tarefa também apura relato de Palocci de que André Esteves pagou 15 milhões de reais para o ex-ministro Guido Mantega em troca de favores para o banco BTG Pactual no projeto das sondas do pré-sal da Petrobras em 2010. Na última quarta-feira, em outra fase da Lava Jato, em que ex-ministros petistas são acusados de receber propina em troca da edição de medidas provisórias, a Justiça determinou que Mantega passe a usar tornozeleira eletrônica, além do bloqueio de suas contas bancárias. A Lava Jato, acossada e atacada, continua mais viva do que nunca, tentando ajudar a passar o Brasil a limpo. E a gente vê a que ponto chegou a corrupção no país, especialmente no governo ou nos governos do PT. Um país cheio de necessidades e pobreza. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram uma operação contra uma milícia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, foram expedidos 36 mandados de busca e apreensão. Ontem, na mesma operação, 3 pessoas foram presas. O grupo é acusado de expulsar moradores de condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida. Esta imagem mostra quando um grupo de milicianos invade um condomínio na região do Grão-Pará, em Nova Iguaçu. Segundo a polícia, a invasão aconteceu em 24 de junho e foi comandada por Wellington da Silva Braga, o Eco. Ele é o miliciano mais procurado do estado. Escutas telefônicas mostram traficantes que atuavam na região falando do medo com a chegada da milícia. 62, R, AK, os caras só estão de fuzil, estavam me tremendo tudo, não estavam conseguindo nem falar. As investigações apontam que os criminosos expulsaram os proprietários dos imóveis e negociaram os apartamentos com outras pessoas. O condomínio foi financiado pelo governo federal no programa Minha Casa, Minha Vida. A Operação Octopus ocorreu em diversas comunidades de Nova Iguaçu. Em uma delas, a polícia descobriu uma central clandestina de transmissão de TV a cabo e internet, com equipamentos avaliados em R$260 mil. Técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações foram chamados para retirar o material. Uma pessoa foi presa no local. Os agentes também encontraram um depósito ilegal de botijões de gás que eram vendidos a preços 20% mais altos. A polícia acredita que só com as taxas cobradas dos moradores de um condomínio, a quadrilha lucrava R$160 mil por mês. 5 pessoas envolvidas com tráfico de drogas foram presas hoje em Belo Horizonte. Elas são suspeitas de assassinar o comparsa de uma quadrilha em uma emboscada. De acordo com as investigações, o crime foi premeditado. Os traficantes organizaram um passeio na região metropolitana de Belo Horizonte para atrair a vítima, identificada como Ryan Lima Souza. Nesse vídeo, o grupo aparece logo após estacionar os carros, na entrada de uma cachoeira, no distrito de Macacos. Ryan está de blusa branca. 50 minutos depois, os suspeitos vão embora apressados e sem um amigo. O crime foi em junho deste ano e teria sido motivado por vingança.
autores e vítima possuíam uma relação de amizade e uma relação criminosa com o narcotráfico. Nós temos um registro de uma ocorrência anterior, de 2018, em que a vítima aponta um dos autores como proprietário de drogas numa ocorrência específica que culminou com a prisão desse indivíduo. Hoje, a polícia cumpriu 5 mandados de prisão contra os homens que aparecem nas imagens. Todos foram presos temporariamente. Durante as buscas, foram apreendidos 2 carros, as roupas usadas no crime, drogas, fardamento do Exército Brasileiro e máscaras. O médium João de Deus deixou o presídio hoje para fazer um exame em um hospital de Aparecida de Goiânia. Escoltado, João de Deus chegou ao Hospital São Silvestre por volta das 9h30 da manhã para fazer uma tomografia computadorizada. Ele fez o procedimento e deixou a unidade cerca de 20 minutos depois. Segundo a defesa do médium, o exame foi pedido após o réu se queixar de tonturas devido a quedas dentro da cadeia. João de Deus é acusado de cometer diversos abusos sexuais durante atendimentos religiosos. Ele nega as acusações. No Rio de Janeiro, mais um flagrante de uso indevido de patinetes que viraram febre em várias cidades do Brasil. Um homem foi flagrado sentado numa cadeira colocada em cima de um patinete, passeando pela ciclovia da Orla, na zona sul da cidade. Em nota, a empresa Yellow, que administra o serviço, afirmou que aguarda uma posição da prefeitura para a fiscalização do uso indevido do equipamento. Já a Guarda Municipal disse que ainda está se adequando à resolução para implementar o serviço de fiscalização, mas sem previsão para iniciar as inspeções. No mês passado, um homem foi flagrado na mesma região do Rio, carregando um fogão em cima de um patinete elétrico. Vamos ver qual é a previsão para o final de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana promete ser de sol. O tempo fica aberto em praticamente todo o Brasil. De norte a sul, o sol deve aparecer. Apenas em áreas aqui do litoral de Santa Catarina e do Paraná que o tempo fica um pouco mais encoberto. Por isso, Curitiba e Florianópolis, sábado nublado, com poucas aberturas de sol, temperaturas mais baixas em relação ao restante do Brasil. Em Curitiba, a máxima não passa de 17 graus. Em Floripa, mínima de apenas 13 graus. Na capital paulista, o tempo abre mais aí nos próximos dias. O sol vai ganhando força. Até segunda-feira ele volta a brilhar aí o dia todo. A temperatura sobe de forma gradativa. Amanhã, máxima de 20 graus. Na segunda-feira chega aos 25. Mas atenção, viu? Pela manhã e à noitinha ainda faz friozinho. Temperatura aí na casa dos 13 graus, madrugada gelada. Agora, no litoral paulista, a gente ainda vai ter um tempo mais encoberto, instável, com nuvens. Tem chance de chuva fraca amanhã em Santos. Agora, no domingo, o sol aparece com força, dá até para pegar praia. No Rio de Janeiro, final de semana, o sol predomina, as temperaturas sobem um pouco mais, ficam aí na casa dos 25, 26 graus. Agora, em Vitória, o final de semana começa com tempo aberto, com sol, mas no domingo o tempo fecha e chove o dia todo. Também tem previsão de pancadas de chuva, chuva isolada em algumas áreas da costa leste do Nordeste, aqui entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. No norte do Brasil, as chuvas ficam restritas no extremo norte mesmo da região, entre Roraima e o Amapá. E mesmo assim, é uma chuva pontual, fraca, isolada, não vai conseguir aliviar a secura, muito menos ajudar aí no combate às chamas que consomem aí boa parte da região. O Acre hoje decretou situação de emergência por conta da falta de chuva, da secura, da baixa umidade do ar e das queimadas. Em Goiás, os moradores ficaram assustados com o aparecimento de um redemoinho. Esse fenômeno também tem ligação aí com a seca que atinge aí todo o estado. E amanhã a gente continua com alerta aí para a secura do ar. A umidade do ar fica muito baixa, na casa dos 20% aqui pelo interior, que é muito prejudicial para a saúde e para o clima. Além do tempo seco, vai estar quente, viu? A temperatura fica na casa dos 30 graus em praticamente todas as capitais, chegando aos 36 em Rio Branco, 37 em Porto Velho e Palmas e 38 graus em Cuiabá. Um ótimo final de semana para você. Eu te vejo segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Manifestantes protestam contra as queimadas na Amazônia agora à noite em várias cidades do país. Vamos conversar com o repórter Igor Duarte, que está na Avenida Paulista, em São Paulo, e tem mais informações.
Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, a manifestação começou por volta de 6 horas da tarde. Os manifestantes foram chegando aos poucos e em pouco tempo eles já haviam ocupado parte do vão do MASP e 2 faixas da Avenida Paulista em frente ao MASP. Antes mesmo de chegar aqui na Avenida Paulista já era possível ouvir os gritos. Por enquanto, o protesto é pacífico. Os manifestantes pedem a atenção de autoridades em relação às queimadas na Amazônia. São várias faixas exigindo a preservação da floresta e também a proteção para os índios. Houve protestos em outras cidades do país. Em Brasília, os manifestantes se concentraram na rodoviária do Plano e devem marchar até o Ministério do Meio Ambiente. No Rio de Janeiro, o protesto contra as queimadas está acontecendo na Cinelândia, região central, e conta com a presença de lideranças indígenas. Atos pela proteção da Amazônia também são registrados em Fortaleza. Aqui na Avenida Paulista, a Polícia Militar não confirma o número de manifestantes. De São Paulo, Igor Duarte, para o Rede TV News. Em Hong Kong, milhares de pessoas formaram um cordão humano com 40 quilômetros de extensão em mais um protesto a favor da democracia. Os manifestantes tentam buscar apoio internacional. O correspondente Marcelo Espíndola esteve por lá. Foram quarteirões e mais quarteirões de mãos dadas, 40 quilômetros de uma corrente humana que atravessa avenidas. Além da busca por apoio no exterior, o fim do projeto de lei de extradição para a China e a abertura de um inquérito independente para apurar a violência policial contra manifestantes são outros motivos que fizeram unir todas estas mãos. A brasileira Bárbara mora em Hong Kong há 14 anos e também luta pelo movimento. E a lei da extradição também ela é injusta e irreal e não é boa para ninguém, nem para hongkonês e nem para estrangeiro, porque qualquer pessoa pode ser extraditada para a China sem nenhuma explicação. Este ato é inspirado no cordão humano de 600 quilômetros que entrou para a história em 23 de agosto de 1989, quando 2 milhões de pessoas atravessaram assim, de mãos dadas, 3 países bálticos. Atravessando a Estônia, Letônia e Lituânia, os manifestantes lutavam contra a ocupação soviética. O ato pacífico chamou a atenção do mundo e ficou conhecido como o Caminho Báltico. Em Hong Kong, o movimento de hoje também foi marcado pela paz. Um opositor que hasteava bandeiras à China acabou detido pela polícia por incitar a violência. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Começou hoje a viagem da primeira usina nuclear flutuante da Rússia. O projeto é criticado por ambientalistas que o classificam como perigoso. A plataforma de 140 metros de comprimento partiu hoje do porto de Murmansk, no noroeste do país, com destino à península de Chukotka, na costa do Ártico. A viagem, de quase 5 mil quilômetros, deve durar 3 semanas. Em dezembro, a usina nuclear flutuante será ativada com o objetivo de fornecer energia para a região. O projeto e a construção da plataforma, que carrega 2 reatores nucleares de 35 megawatts, levaram cerca de 10 anos. Mas ambientalistas fazem duras críticas à nova usina. Para eles, se corre um risco desnecessário de uma catástrofe nuclear. A empresa responsável pelo projeto garantiu que a usina é segura para operar. Exames confirmaram hoje que o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, tem um tumor maligno no pulmão. O presidente uruguaio, de 79 anos, está internado desde ontem em um hospital de Montevidéu e foi submetido a uma biópsia. Em comunicado, a assessoria do governo afirmou que Vázquez superou o procedimento sem complicações. Ainda de acordo com a nota, o tratamento do câncer será definido a partir de novos exames. Tabaré Vázquez, que é médico oncologista por formação, não falou se pretende renunciar ao cargo, mas diz que todos os procedimentos necessários serão feitos no próprio país. Brasileiros que visitam Portugal estão incluindo no roteiro uma cidade do interior do país que tem uma relação direta com a história do Brasil. Veja na reportagem do correspondente da Rede TV, Peterson Isidoro.
Estamos na principal estação de trem de Lisboa. Nosso destino fica a 80 quilômetros da capital portuguesa. Em pouco mais de uma hora, os passageiros contemplam as belezas da região banhada pelo Rio Tejo. Chegamos em Santarém, considerada a cidade mais gótica de Portugal. Com pouco mais de 45 mil habitantes, Santarém ainda conserva prédios históricos, muitos revestidos de azulejos originais do século XVII. Nesta pequena praça, nos deparamos com a igreja de Nossa Senhora da Graça. A funcionária que abre as portas conta que o sotaque de quem visita o local é bem familiar. É muito raro o dia que não apareça um brasileiro, quando mais não seja só por curiosidade. Desde 2014, mais de 8 mil pessoas vindas do Brasil passaram pelo local, o que representa 90% do número total de visitantes. Mas afinal, o que tem de tão especial essa igrejinha aqui em Santarém, construída há quase 700 anos, que nos últimos tempos vem despertando a atenção de turistas do mundo inteiro, principalmente os brasileiros? A resposta pode ser encontrada ali atrás. É o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Nele estão os restos mortais do navegador português que liderou uma expedição que em 1500 descobriu o Brasil. O corpo de Cabral só veio para cá 4 anos após sua morte. Ele foi trazido pela mulher que morava nos arredores da igreja. Só que se engana quem pensa que o português foi enterrado aqui com pompa de herói. A fama que ele acabou por ganhar para a posteridade não lhe foi reconhecida na altura que ele viveu. Luiz passou anos estudando a vida de Pedro Álvares Cabral. Ele ajudou a fundar a Casa Brasil, que fica ao lado da Igreja da Graça, e hoje é referência para quem busca informações sobre o descobridor do Brasil. Cabral acabou por ganhar uma importância muito maior do que lhe foi reconhecido, pura e simplesmente porque alguns séculos depois o Brasil tornou-se a grande potência que foi. Esse casal de Fortaleza esteve em Santarém e visitou o túmulo. É um momento único, singular, de conhecer a nossa história. E até o turista alemão se rende à memória do navegador. Eu acho que é um capítulo muito importante da história da Europa e do mundo, para ver como as pessoas estão conectadas. Brasileiros, alemães, espanhóis, hoje todos reconhecem a importância deste navegador, que ao chegar à costa brasileira, fincou seu nome para sempre na história, não só do Brasil e de Portugal, mas do mundo. Peterson Isidoro, de Santarém, Portugal, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Boa noite, até amanhã.